Esses dias atrás eu estava e estou ainda bastante preocupado com a minha saúde, né? E fiz uns exames de saúde, exames de sangue e tudo mais. Quando eu fui apresentar ao médico, eu fiquei desesperado, na verdade, quando eu recebi, e estava tudo alterado. E eu me alarmei para essa questão, porque o corpo físico, ele depende de saúde para permanecer de pé, para continuar, né, a jornada. Precisa de saúde mental, saúde física, saúde emocional. O corpo físico precisa de saúde. E eu tive que tomar algumas providências. Uma delas foi me rematricular na academia para poder fazer alguns exercícios por prescrição médica, recomendação médica. Tive que mudar, e estou tendo que mudar alguns hábitos, que não é fácil. Não é fácil mudar hábitos. Tendo que mudar algumas coisas, né? Como, por exemplo, eu já tinha tomado essa decisão, parar de tomar refrigerante. Isso tudo por causa da saúde. Então, antes eu parei de tomar refrigerante comum. Eu tomava só 0. Depois eu parei de tomar o 0 também, porque estava me fazendo mal. E aí você ouve que não é só o refrigerante 0, principalmente você que tem problemas de alteração de glicose, triglicerídeos e tudo mais, e assim, o negócio está tudo desorganizado, você precisa tomar outras atitudes, né? E aí eu tive que também tirar o pão que eu comia todo dia. Não era muita coisa, mas eu comia. Então hoje eu como pão integral, às vezes biscoito, e às vezes a gente altera isso daí. Mas na academia, tudo para melhorar um pouquinho da saúde. E aí eu fiz um outro exame, sei lá, uns 30 dias depois, 40 dias, não chegou nem 30, nem 40 dias. Aí já tinha dado uma melhora significativa, né? Embora eu não estivesse satisfeito comigo mesmo. E aí o médico falou, você vai precisar ainda melhorar aqui, né? Ajustar aqui, me passou medicamento, mudou a medicação de um jeito para o outro para tomar. Tudo isso visando a saúde, né? Saúde física, que é importante. Agora, quando a gente pensa na igreja, a gente também precisa pensar na saúde da igreja. E existem alguns sinais que mostram que a igreja é uma igreja saudável. E existem alguns sinais, que na verdade são a ausência dos sinais que trazem a saúde para a igreja. Quando esses sinais estão ausentes, mostram que a igreja está enferma, doente, precisando ser medicada, precisando ser remediada, precisando voltar à sua atividade que traz saúde. E é exatamente isso que eu quero pensar com vocês hoje aqui. Que da mesma forma que o corpo físico precisa de saúde, e a gente precisa tomar alguns cuidados para manter a saúde do corpo físico, da mesma forma a igreja precisa de saúde. E existem alguns sinais, algumas coisas que precisam ser observadas para que a igreja seja uma igreja saudável. E o apóstolo Paulo nos ajuda a pensar sobre isso. E eu queria conversar com vocês a respeito desse assunto,
em Efésios capítulo 4. Antes, porém, curve a sua fronte. Querido Pai, nós queremos entregar diante do Senhor as nossas vidas. Nós somos teus, precisamos da tua graça, precisamos da tua sabedoria, do teu auxílio, precisamos da luz do Espírito para entendermos a posição em que estamos, a realidade que estamos vivendo e o momento, como igreja, como povo de Deus e como servo do Senhor, que eu estou passando e eu estou enfrentando. Eu sei, Senhor, que assim como eu pude constatar, por meio de uma consulta, por meio de um exame, que eu estava precisando tomar algumas atitudes na minha vida física, para que eu ficasse mais saudável, eu também sei que quando nós olhamos para a tua palavra e consultamos ao Senhor e ouvimos do Senhor o diagnóstico, podemos perceber algumas áreas da nossa vida enquanto igreja, enquanto servos do Senhor, que precisam ser transformadas, precisam de cura, precisam ser restauradas, precisam ser saradas para a glória do seu santo nome. Então nos traga iluminação, luz, clareza, nos traga visão espiritual, nos traga entendimento pela tua palavra. Traga, ó Deus, aos nossos corações uma palavra de confrontação, de encorajamento, de exortação, de consolo, mas também ajuste aquilo que precisa ser ajustado para o louvor do Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós carecemos do Teu toque, nós carecemos da Tua intervenção. Nos ajude, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios 4, 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa, ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo
no amor. Amém? Irmãos, eu tenho percebido que Paulo ele fala nessa passagem como que identificando a igreja como um corpo que precisa ser bem ajustado, um corpo que precisa estar bem ligado, um corpo que precisa estar inteiro, integrado, pleno na presença de Jesus. Eu percebo que há áreas da vida da igreja como corpo que não podem ser desprezadas jamais. E essas áreas são, na verdade, sinais de uma igreja que possui saúde, sinais de uma igreja saudável. E a primeira coisa que eu vejo é a unidade. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é a diversidade. E a terceira coisa que eu vejo nesse texto é a maturidade. São três coisas que não podem deixar de estar bem ajustado na vida da igreja, como um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. E como cabeça desse corpo, o corpo precisa estar nele, o corpo inteiro precisa estar nele bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, e efetua ali o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Agora, vejamos cada parte desta passagem bíblica e daquilo que Paulo está nos ensinando a respeito da saúde da igreja. Eu queria que você, de antemão, já pudesse pensar aí, no seu lugar, da importância dessa temática, da importância desse assunto para a gente hoje. Como que é importante a gente tratar desse assunto na nossa igreja e como a igreja, de uma maneira geral, precisa considerar esse assunto. O primeiro ponto que nós temos que destacar aqui se encontra entre os versículos 1 ao 6, que eu queria que você lesse comigo, por favor, mais uma vez. Não deixasse de acompanhar com a sua Bíblia aberta. A palavra de Deus diz: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. O que é que Paulo destaca como primeiro sinal de uma igreja que tem saúde? A primeira coisa que ele destaca é a unidade. Unidade. Por unidade, nós não precisamos usar ou pensar que unidade é uniformidade. A gente já tem falado isso daqui. Unidade não é uniformidade de pensamento. Unidade não é pensar igualzinho em todas as coisas. Unidade, pelo que o apóstolo Paulo fala aqui, ela tem pelo menos 3 direções. A primeira nós encontramos no versículo 1, a segunda no versículo 2 e 3 e a terceira no versículo 4 a 6.
A primeira direção que a unidade tem é de que ela tem a ver com um chamado celestial que é único para todos nós. Por que nós temos unidade? Porque nós fomos chamados de uma só forma. Há um chamado único. E esse chamado único que nós recebemos nos constrange a viver de modo digno desse chamado. E viver de modo digno desse chamado é viver em unidade. Porque Deus nos chamou, pessoas diferentes, completamente diferentes, para vivermos como um corpo. Ele já havia falado até aqui, nessa epístola, que ele havia chamado judeus e gentios, povos de todas as tribos, raças, nações, línguas distintas, para compor o seu corpo, para compor a sua igreja. Nós somos diferentes. A igreja é um amaranhado de gente diferente, de cultura diferente, que pensa diferente em algumas situações, que são de cores diferentes, cabelos diferentes, modo de se vestir diferente, gostam de coisas diferentes, de comida diferente, são pessoas diferentes. E Deus, por sua infinita graça e bondade, nos uniu para vivermos como um corpo nessa unidade para a qual nós fomos chamados. Ser igreja é viver de modo digno desse chamado que nós recebemos para participar da igreja que é o corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você e eu recebemos um chamado. Quantos aqui receberam o chamado? Eu recebi um chamado. E que tipo de chamado foi esse? O chamado para ser salvo em Jesus Cristo, um chamado para fazer parte do corpo de Jesus Cristo. E eu preciso entender que a unidade está exatamente relacionada com esse chamado único. Único. Eu não fui chamado de uma forma, você foi chamado de outra, com outro tipo de chamado para a salvação, para participar desse corpo. Não, nós somos chamados de uma forma única. Agora, uma coisa que nos intriga aqui nesse primeiro versículo é: o que significa andar de modo digno desse chamado? Eu entendo que tem um chamado que é único. Ok, todos nós ouvimos o mesmo chamado. Só que aqui no versículo 1, o pastor Felipe fala de andar de modo digno desse chamado. Como que eu ando de modo digno desse chamado? Os versículos 2, 3, até o 6 vão nos explicar como que é viver de modo digno desse chamado, em unidade. E é aqui que a gente precisa entender o que significa a unidade cristã. Se no primeiro momento a unidade tem a ver com esse chamado que é único, no segundo momento a unidade tem a ver com alguns meios desta unidade. Ou seja, nós temos que viver de modo digno desse chamado, por meio de algumas coisas importantes que nos mantêm unidos. E o que é, pastor Felipe? Versículo 2 e 3 vão nos ensinar. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu e você precisamos viver como Jesus. Nós precisamos amar como Jesus, andar como Jesus, pensar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso
descanso para as vossas almas. Primeiro tem um chamado: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que bom, fui chamado, um chamado único, todos nós fomos chamados, vamos até Jesus, fomos chamados, vinde a mim, e nós vamos. Estamos sobrecarregados mesmo. Todos aqueles que estão sobrecarregados precisam ouvir esse chamado, e todos aqueles que ouvem esse chamado vão até Jesus, porque sabem que só em Cristo, só através desse chamado, eles recebem alívio para as suas almas. Mas veja o que passa por aí. A vida cristã não é só, eu tenho falado isso aqui reiteradamente, não é só entrar por uma porta. Existe um caminho depois dessa porta. A vida cristã não é só uma decisão que eu faço num domingo à noite ou numa conferência evangelística. A vida cristã é toda uma trajetória, toda uma caminhada com Jesus. A espiritualidade cristã, ela pode ser traduzida por segmento, caminhada em Cristo. Existe um caminho para percorrer. E que caminho é esse? Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Qual é o meio da unidade proposto pelo próprio Senhor e expresso, explicado, ensinado, pregado pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios? O caminho da unidade, os meios que Deus usa para trazer unidade na igreja, sabe quais são? Repitam comigo: humildade. Mais forte: humildade, mansidão, paciência e tolerância. Se nós não praticarmos isso, dificilmente teremos unidade no seio da igreja. Não temos unidade nem em casa, não temos unidade nem no trabalho, não temos unidade principalmente também dentro da igreja. Humildade, mansidão, paciência e tolerância. São virtudes, irmãos, que nós encontramos na sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. E tudo que a gente precisa para viver em unidade com os nossos irmãos é disto. É disto. O que te tira a paz? O que deixa você desconfortável? O que te desafia a viver de forma mansa, paciente, tolerante e, sobretudo, humilde? Tanto dentro do contexto da igreja, como também fora da igreja. O que te desafia a viver de forma humilde? O que é ser humilde aqui dentro desse contexto, gente? Para vivermos em unidade. O que é ser manso aqui dentro desse contexto, irmãos? O que é ser paciente aqui dentro desse contexto? O que é ser tolerante, suportar uns aos outros no amor aqui dentro desse contexto? Pense em situações, em questões, em circunstâncias que muitas vezes são colocadas diante de você, se apresentam diante de você como desafio a você, para você não exercer a paciência, não exercer a tolerância, não exercer o amor, não exercer a mansidão e não exercer a humildade. Pense aí. O que é? Alguém que te contraria? Alguém que diz algumas verdades para você? Alguém que não fala aquilo que te agrada? O que é? Alguém que pisou no seu pé sem querer? Alguém que teve mais oportunidades que você?
alguém que tem se destacado, ou alguém que te olhou um pouco atravessado, e às vezes ela nem te viu, mas você pensou que ela te ignorou. O que te tira a humildade? O que te tira a mansidão? O que te tira a paciência? O que te tira a tolerância? Cada um tem a sua situação aqui. Mas transfere isso para o contexto da comunidade. Porque o contexto aqui de Paulo é a unidade da fé. Tudo isso precisam ser meios que tragam a unidade da fé. Da fé. Como que é difícil, irmãos? Eu poderia citar inúmeros exemplos. Inúmeros. De como que é difícil, muitas vezes, nós sermos humildes, nós sermos mansos, pacientes e tolerantes, suportando determinadas coisas em algumas situações. Como que é difícil. Mas nós temos esse desafio. Eu e você precisamos ser fiéis ao chamado e à vocação que fomos chamados, viver em unidade por causa desse chamado e viver em unidade porque nós somos chamados para viver como Jesus viveu, de modo manso, humilde, paciente e tolerante. Agora aplica isso na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos com seus amigos, com seu esposo, com a sua esposa, com seus colegas de trabalho, e principalmente com seus amigos de igreja, os seus irmãos de comunidade de fé. Quantas rupturas nós temos percebido? Quantas dificuldades que nós temos percebido? Quantas cismas a gente tem visto? Quantas cisões? Quantas pessoas que a gente não percebe que elas estão mais unidas, porque não são capazes de tolerar, de suportar, de agir com humildemente, de agir com mansidão, de agir com paciência. Quanta falta de paciência nós temos, quanta intolerância nós temos. A gente tem pouquíssimo, a gente tem um pavio muito curto. A gente tem uma facilidade muito grande de se irar. A gente tem uma facilidade muito grande de se amargurar. A gente tem uma facilidade muito grande de se orgulhar, de querer suplantar o outro. Mas Jesus nos chama para sermos humildes, mansos, sóbrios, pacíficos, tolerantes. Como que a gente vai ter paz e unidade se nós não conseguirmos viver assim? Aí eu vou para uma outra parte que eu vejo que, na minha concepção, ela é fundamental aqui. Ainda falando de unidade. Primeira coisa, dentro da questão da unidade, é a gente entender que nós fomos chamados. Todos aqui foram chamados. Para quê, pastor Felipe? Para vivermos conforme Jesus Cristo. Não aquilo que a gente quer viver. Nós não temos liberdade para fazer o que nós quisermos da nossa vida. A gente não tem liberdade para dizer assim: eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim, Gabriela, cravo e canela. Não tenho liberdade para isso.
Se eu vou até Jesus e atendo o seu chamado, a minha vida precisa ser transformada. E precisam ter sinais em mim de humildade, mansidão, paciência e tolerância. Essa é a minha vocação. Por quê? Porque tem a ver com aquilo que a gente vai aprender aqui a partir do versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Ou seja, o que nos traz unidade é a confissão que nós temos no mesmo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensina que só há um Senhor, não existem dois senhores. Um Senhor que me abençoa e que me ensina e que me dirige e que dirige o outro irmão, a outra irmã de uma outra forma e que ele me entende. Ele sabe quem eu sou, ele sabe dos meus defeitos, ele sabe que eu sou assim mesmo, ele vai me entender, ele vai me aceitar. Esse Deus que nós servimos, de acordo com o mesmo Evangelho, não vai suportar e tolerar qualquer tipo de divisão na igreja. Ele não vai endossar nada disso. Ele não vai assinar embaixo a sua decisão. Ele vai querer que a gente viva de acordo com o Evangelho, porque diz o Evangelho que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só chamado. Só existe um Evangelho. Não existem dois Evangelhos que se adequem às vidas das pessoas que aqui estão. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 100 pessoas, 140 pessoas, cada Evangelho para cada uma. Eu penso dessa forma, eu sou assim, vou viver assim e acabou. Não existe isso. Só existe um Evangelho. E nós precisamos nos submeter a este Evangelho. Os meios, a natureza e os motivos desta unidade estão no Evangelho. Existe somente um Senhor, uma só fé, um só corpo, uma só esperança. E todos nós fomos incluídos nessa esperança, neste corpo, nesse Senhor, nessa fé, nesse batismo. Temos um único Pai, que está acima de todos, que é sobre todos, que é para todos nós, por todos nós, e está em todos nós. Não existem dois pais celestiais, que vai simplesmente atender aos nossos caprichos pessoais, nos permitindo viver sem essa unidade. Não. Ele vai nos trazer para dentro daquilo que ele tem como proposta. E essa proposta está no Evangelho, que nos ensina que só existe um corpo, um Espírito, como também fomos chamados numa só esperança do nosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Então a primeira coisa que eu preciso aprender, irmãos, é exatamente isso, a questão da unidade. Qual é o sinal que eu encontro na igreja de saúde? O primeiro sinal é a unidade. Unidade por causa da vocação, unidade para viver conforme Jesus e unidade que está expressa no Evangelho. Preciso viver isso. O segundo ponto, a diversidade. Acompanhe comigo o versículo 7 em diante. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha, eu queria que você abrisse bastante o seu coração, o seu ouvido, para que você ouça aquilo que você vai ouvir agora, que o Espírito vai te dizer, porque é muito importante. Como Jesus dizia, ouvi o que eu tenho para dizer para vocês. Ouçam. Versículo 7 em diante. Vamos ler até o verso 11. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao céu, para o alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens, o que significa que ele subiu, senão que ele também desceu
às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Vou ler o verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. A segunda coisa que a gente tem que observar como sinal de saúde na igreja é a diversidade de dons. A igreja é um mosaico, gente. O corpo não é igual. Dizem que até a face de uma pessoa, os dois lados da face são diferentes. Vocês sabiam disso? Você olha por esse perfil aqui, é um, né? A nossa irmã Rosilene sabe o perfil certo. Cadê ela? Está lá dando aula. Ela disse que existe um perfil certo. Não, esse é o perfil para tirar foto. Não, esse é o perfil. Tem um perfil certo. Mas o nosso rosto tem dois lados. É claro que existem algumas pessoas que parecem ter simetria, mas existe ainda assim uma diferença. O dedo das mãos direitas, da mão direita, é diferente da mão esquerda. Ó, a digital. Ninguém é igual aqui dentro da igreja, gente. Ninguém é igual dentro do corpo. E é interessante porque o texto vai dizer que essa diversidade, ela é celebrada dentro do corpo. Os dons são diversos, mas todos os dons servem à unidade do corpo. Ou seja, ninguém aqui tem liberdade para viver o seu dom separadamente do corpo. Todos nós fomos agraciados por Deus, a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Todos nós fomos agraciados com um dom especial da parte de Deus, e ninguém aqui é dispensável. Ninguém é dispensável. Todos somos importantes dentro do corpo. Não há diferença de valor. Há diferença e diversidade de dom, mas não de valor e importância. Todos somos importantes dentro do corpo. Todos. Tem gente que para nesse texto aqui e fica preocupado com coisas que o texto não está dizendo de modo algum. Versículo 8 até o versículo de número 10 vai dar margens para muitas discussões. Que ele foi no inferno. Irmãos, por favor, resumam dessa forma só. O texto está falando que Jesus desceu, que ele encarnou, e o texto está dizendo que Jesus, ele ressuscitou e ele foi para o céu. E porque ele foi para o céu, com toda a autoridade que o Pai lhe deu, ele conferiu dons à igreja. Ponto final, não tem mais que ficar especulando nada aqui desse texto. O texto está falando de encarnação, morte e ressurreição, ascensão, cheio de autoridade, Jesus cheio de autoridade, concedendo dons à igreja. É exatamente isso que o texto está dizendo. Não precisa mais especular coisa alguma. Trocadilho de palavra, dificuldade de entender isso, aquilo, não está falando nada disso. O texto está falando claramente. Paulo jamais jogaria lama num texto claro e cristalino, irmãos. O que ele está dizendo é que Jesus Cristo, que encarnou, também morreu, ressuscitou e ascendeu cheio de autoridade para conceder dons aos homens. E ponto. Ele concedeu dons à igreja. Ele está acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E aí ele conclui. E ele quem? Cristo designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres.
tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. O que eu acho interessante aqui é o que o apóstolo Paulo vai falar, e aí eu quero que você ouça muito bem o que eu vou dizer, e o que esse texto está dizendo. O que o apóstolo vai falar a respeito da liderança na igreja. O papel da liderança da igreja. Primeiro ele diz que foi concedida a cada um, repita comigo, cada um. Cada um de nós temos um dom. Precisa ser exercitado no ministério. Cada um de nós. E isso é confirmado no versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, existe a edificação do corpo e existe a obra do ministério que é realizado pelos santos. E quem são os santos? Os santos, pastor, são aqueles que recebem um destaque especial na igreja. Esses são os santos. Os santos, pastor, são os líderes, porque eles foram agraciados por Deus com um dom especial. Os santos são os pastores, né, pastor Felipe? Os santos são os presbíteros da igreja. Os santos são os líderes de ministério. Os santos são aqueles que têm oportunidade de lecionar, de ensinar, de pregar, de dirigir louvor. Os santos são os que receberam o dom para pregar. É isso que o texto está dizendo? Não. Mas Paulo faz um destaque, sim, para algo importante. Ele diz que o próprio Deus deu dons a todos os santos. Distribuiu na igreja dom para todo mundo. Todo mundo aqui tem dom, não tem um que não tenha. Todos temos. Ele distribuiu dons para todo mundo. E, no meio dessa distribuição de dons, ele concede à igreja líderes. E qual é o papel do líder? Qual é o papel da liderança? Qual é o papel do pastor? Qual é o papel do presbítero? Qual é o papel da liderança eclesiástica na igreja? É realizar todas as tarefas da igreja? É fazer tudo o que a igreja precisa fazer? Não é não. Os santos realizam um trabalho. O texto é bem claro e cristalino em dizer que os santos realizam a obra. E os pastores são os facilitadores que Deus usa para ajudar os santos na obra do ministério, orientando eles, ensinando eles a como fazer. Mas quem faz são os santos. Deus, em sua sabedoria, Ele usa líderes para equipar e para treinar os santos. Mas quem faz a obra do ministério são os santos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que a palavra de Deus está dizendo. O pastor não foi chamado para ser burro de carga na igreja. O pastor não foi chamado para fazer tudo na igreja. O pastor foi vocacionado por Deus, recebeu um dom de Deus para instruir a igreja, para ensinar a igreja, para treinar a igreja, para que a igreja faça a obra. Agora, os papéis estão tão invertidos dentro da comunidade que o pastor ele está sobrecarregado.
Os pastores estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Os pastores estão assoberbados de tarefas que não deveriam fazer. E aquilo que eles deveriam fazer, eles não estão fazendo. Agora, eu estou comprometido a obedecer a palavra de Deus. E não estou nem um pouco preocupado com reclamações. Eu não estou nem um pouco preocupado com aquilo que vão dizer de mim. Eu ainda vou obedecer a palavra de Deus, custe o que custar. Quando vierem falar para mim que eu estou viajando muito, fazendo muito curso, eu vou falar para eles e para elas que esse é o meu papel. Que pastor precisa ter livros, fazer seminário, estudar, gastar tempo lendo a palavra de Deus para treinar a igreja. Porque essa é a tarefa do pastor. Pregar, ensinar, conduzir o povo na palavra de Deus. E por isso eu vou me esmerar para fazer aquilo para o qual eu fui vocacionado. E você, faça aquilo para o qual você foi vocacionado. Porque Deus há de cobrar de mim a minha vocação e de cobrar de você aquilo para o qual você foi vocacionado. E se eu não for fiel naquilo que Deus me chamou, eu terei que prestar contas de Deus, com Deus. Mas também, se você não for fiel, você vai prestar contas diante do Senhor daquilo que Ele te deu para fazer e você não fez por negligência e por preguiça. O pastor está viajando muito. O que ele está fazendo? Estudando. O pastor compra muito livro, né? Para que isso? Ferramenta de trabalho. O pastor só quer pregar. Foi para isso que ele foi chamado. Quando as coisas não estão bem colocadas no seu lugar, o que acontece? Uma grande confusão, uma cobrança desmedida. Falta de clareza e entendimento. Irmãos, nós precisamos entender que o pastor, ele não é a pessoa que foi contratada para a igreja para executar tudo na igreja, para ser líder de ministério infantil, líder de ministério de louvor, líder de ministério de casais, líder de ministério de adolescentes, líder de ministério de educação. O pastor não foi chamado para isso. O pastor foi vocacionado por Deus para treinar a igreja, ensinar o povo, e o povo tem que arregaçar as mangas e trabalhar na obra do ministério para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não haveria necessidade, irmão, vocacionado não é aquele que foi chamado para o ministério e aí a gente envia para o seminário, para estudar no seminário. Todos nós fomos vocacionados por Deus, todos nós temos uma liderança, todos nós fomos chamados para o ministério. O ministério não é coisa de pastor, o ministério é coisa para a igreja. Todos da igreja receberam um dom especial e nós precisamos aprender a trabalhar para a obra de Deus, para o reino do Senhor, para que o reino seja estabelecido e não esperar que alguém profissional da igreja faça isso em nosso lugar, porque nós estaremos sendo negligentes. Deus colocou liderança na igreja tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. E eu estou concluindo aqui. Por que ele faz isso? Porque as coisas bem organizadas, do jeito que Deus estabeleceu, com unidade, com diversidade, todo mundo dentro do seu próprio lugar, encaixado, fazendo a obra do ministério, o que vai acontecer no final das contas? A igreja vivenciará aquilo que a gente tem pensado nesses últimos dias, que eu não consegui colocar aqui, porque tem alguma coisa atrapalhando aí. Maturidade. Não é isso que a gente tem buscado? Viver maturidade? É o que a gente tem buscado. Versículos 12 a 16. Acompanhe comigo, por favor. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que
que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Deus usa a unidade e a diversidade para nos conduzir à maturidade. E esses são os sinais de uma igreja que tem saúde. Maturidade. Primeira questão que nós encontramos aqui é a questão da semelhança a Cristo, que a gente precisa viver a semelhança de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Deus que começou a fazer uma obra na nossa vida com o chamado para a salvação, Ele está aperfeiçoando cada vez mais os santos através da diversidade, que é potencializada por meio dos dons, que é potencializada por meio dos ministérios, mas que vai conduzindo cada vez mais, que vai sendo conduzida cada vez mais à maturidade da fé, à unidade, à plenitude da estatura de um verdadeiro cristão, que é a estatura de Cristo. Nós fomos chamados por Deus para seguirmos nesse alvo de buscarmos a maturidade a cada dia. A maturidade que só é encontrada na semelhança com Cristo. E em segundo lugar, na firmeza doutrinária, versículo 14, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Ou seja, aquele que é maduro na fé, aquele que é maduro, ele não tem instabilidade doutrinária. Pelo contrário, ele tem firmeza. Ele tem firmeza doutrinária. E a igreja, irmãos, quando está muito bem organizada e ordenada segundo a palavra de Deus, vivendo essa unidade, vivendo essa diversidade, os pastores estão dentro daquilo que Deus projetou para eles. Sabe o que vai acontecer? O púlpito será um lugar forte, e a igreja cada vez mais será uma igreja forte, alimentada, solidificada na palavra de Deus. A igreja não verá o seu pastor assoberbado e cheio de coisas que atrapalham ele de ter uma boa pregação, porque pastores ativistas não têm pregação, não têm palavra, não têm consistência, não têm doutrina, porque não tem tempo para gastar estudando a palavra de Deus. Não tem tempo, porque o tempo que ele deveria ter para estudar, para se esmerar no conhecimento da palavra, ele está usando para outras coisas, que não tem necessariamente a ver com o seu chamado principal. Mas se isso é corrigido, o que acontece? A igreja é alimentada, abençoada, edificada pelo ministério dos pastores, e automaticamente ela chega a uma maturidade espiritual, porque ouve, é confrontada, é direcionada pela palavra de Deus, pregada por lideranças que têm compromisso com a palavra de Deus. E aí o que acontece? A igreja fica cada vez mais semelhante a Jesus, firme doutrinariamente, e o versículo 15 a 16 vai dizer que a igreja, os irmãos começam a obedecer mais a palavra do Senhor, e é isso que acontece. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo, no amor. Aqui está a saúde da igreja. Então, os irmãos, pensem comigo, por favor. Como é importante a gente dar crédito à palavra de Deus. O mais interessado em que essa igreja
e as igrejas espalhadas por essa cidade sejam saudáveis, é o próprio Deus. E semanalmente, diariamente, dominicalmente, Ele envia a sua palavra, Ele envia a sua palavra pelo seu Espírito, como uma espada. Para quê? Para nos trazer de volta para o eixo. Nos fazer homens e mulheres comprometidos com o corpo, saudáveis, cheios de vida, não tendo do Senhor, que é o médico dos médicos, um diagnóstico do corpo, como que um corpo precário. Você não sabe, os irmãos, como é que é desesperador você chegar diante do médico, ele ver o seu exame e falar assim, olha, está complicado. Alguns médicos são até meio sarcásticos assim, olha só, você quer morrer? Ó, se você não corrigir aqui, você vai morrer. Se há alguém que pode julgar a igreja, irmãos, esse alguém é o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus. Quando ele passeou nas igrejas da Ásia proconsular, da Ásia Menor, ele passeava lá, sabe para quê? Para diagnosticar a igreja. E ele dizia, olha, eu estou vendo que vocês estão falhando aqui, estão pecando aqui, estão errando aqui, está faltando isso daqui, e eu tenho, porém, contra vocês isso aqui, e vocês precisam corrigir isso aqui. Ó, elogios também, isso aqui, vocês estão bem aqui, ó, vocês são bom nessa área. Mas existe essa área aqui que, meu Deus do céu, vocês precisam voltar atrás, se arrepender, voltar onde caíram, consertar. Qual é a área que eu preciso consertar e você precisa consertar? E que a nossa igreja precisa consertar? Para a gente voltar a essa unidade bíblica, a essa maturidade cristã, a essa diversidade que o corpo precisa ter e, sobretudo, a essa saúde que precisa ter na igreja.